A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu queria que a gente abrisse a palavra de Deus lá no livro, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 14. Mateus, capítulo 14. Queria que a gente refletisse hoje sobre quem é Jesus, a partir de um episódio da vida de Jesus. A gente está fazendo uma série sobre a vida de Jesus. E tem um episódio da vida de Jesus em que Jesus vai desfazer, os evangelistas vão desfazer um mal entendido sobre a identidade de quem é Jesus. E esse mal entendido vai ser desfeito por meio de um milagre que Jesus vai fazer. Mas esse milagre não é qualquer milagre. A gente vai ver a importância desse milagre e ele se encontra lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, a partir do verso 22. Mas ao mesmo tempo, eu queria que você deixasse o seu dedo marcado, ou deixasse lá marcado o Evangelho também de São Marcos, no capítulo 6. Marcos, capítulo 6, a partir do 45. A gente vai seguir o texto de Mateus, mas eu queria que você acompanhasse alguns detalhes do Evangelho de São Marcos. Mas antes da gente ler Mateus, capítulo 14, versos 22, eu quero orar, tá? Oremos. Deus nosso Pai, muito obrigado a Deus pela oportunidade da gente refletir e ser abençoado pela Tua santa e poderosa palavra, Deus. Vem ficar com o nosso coração pela fé e vem abençoar-nos, ó Deus, para que o Espírito ilumine a nossa mente para compreender quem verdadeiramente é o Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, amém. São Mateus, capítulo 14, verso 22, diz assim a palavra de Deus, irmãos. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a uma considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Vamos parar para refletir um pouco nessa primeira parte aqui do texto do Evangelho de Mateus. Acaba de acontecer um grande evento aqui no Evangelho. Jesus, ele multiplica os pães e os peixes. Essa história é bem conhecida. Jesus multiplicou os pães e os peixes que ele recebeu para mais de 5.000 pessoas. E o Evangelho de São Marcos e o Evangelho de João o Evangelista, ele também conta para a gente essa história. E eles também fazem a mesma conexão que Mateus faz. Porque Mateus quer que a gente veja essa história, assim como Marcos e João, eles querem que a gente veja essa história de Jesus despedindo os discípulos, despedindo a multidão, subindo ao monte para orar, e depois, como a gente vai ver, ele mesmo andando sobre as águas, à luz do que aconteceu nessa multiplicação dos peixes e dos pães. E o que foi que aconteceu na multiplicação dos peixes e dos pães? O Evangelho de João conta pra gente. Quando Jesus multiplicou os peixes e os pães, São João Evangelista diz que, lá no capítulo 6, ele diz: sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Muitas vezes a gente faz coisas incentivados por várias motivações. Então, a gente não faz somente uma ação baseada em uma coisa. Aqui a gente pode ver, porque o texto começa dizendo que Jesus insistiu. E o termo insistir, no original, dá uma ideia de que os discípulos não queriam. Jesus teve que convencê-los. Jesus teve que pedir: vão, saiam no barco, vão embora, saiam daqui. E os outros evangelhos, eles também trazem palavras iguais a insistiu. Jesus tem outro, no Evangelho de São João, alguns traduzem: Jesus forçou, Jesus obrigou. Jesus queria que os discípulos fossem. E alguns motivos o Evangelho dá algumas pistas do que porque Jesus fez isso. Jesus fez isso e em seguida ele foi orar. Talvez porque Jesus viu, naquele momento,
em que o Evangelho de São João diz pra gente que as pessoas pretendiam proclamar Jesus um rei, Jesus, ele subiu ao monte, nesse episódio aqui, diz o evangelista João, ele subiu ao monte para orar. E Jesus, depois, ele duvidou dos objetivos daqueles que queriam proclamá-lo rei. Porque, de fato, Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mas, irmãos, não era esse rei aqui que as pessoas queriam, tá? Não queriam o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. As pessoas queriam um rei que respondessem às expectativas daquelas pessoas, as expectativas messiânicas, as expectativas do Messias, porque na cabeça deles, o Messias ia vir, e quando o Messias viesse, Israel ia dominar sobre todos os povos. Israel ia dominar sobre todos os mundos. Quando o Messias viesse, finalmente a gente teria a paz, a Shalom. Mas era uma Shalom, uma paz que viria da guerra. Que viria porque o Messias seria o guerreiro de Deus que libertaria o povo de Israel. E aquele povo era um povo que era um povo oprimido, um povo que passava muitas dificuldades. E no momento de pena, o Senhor Jesus multiplicou os pães e os peixes. E aquele povo, ele viu ali um vislumbre. Ali, tá, esse é o Messias. Esse é o nosso libertador. Eles tinham uma ideia errada, irmãos, daquilo que o Messias viria fazer. Porque, de fato, o Messias é o rei. O Messias trouxe a Shalom. O Messias trouxe a paz. O Messias, ele trouxe libertação. Mas não era a libertação que aquelas pessoas esperavam. De todo modo, João, no capítulo 6, diz claramente que pretendiam proclamar Jesus rei depois da multiplicação dos pães e dos peixes. E aí, o Senhor Jesus, os discípulos também participavam daquela expectativa. Os discípulos também participaram daquele alvoroço. E aí faz sentido você entender, Jesus acaba de multiplicar os pães e os peixes. Os discípulos estão na expectativa que finalmente as esperanças messiânicas que eles tanto aguardavam, irmãos, que eles tanto esperavam, as esperanças políticas deles, finalmente iam ali se concretizar. Estava ali o Senhor Jesus, sendo nomeado rei, sendo proclamado rei, para cumprir aquelas expectativas. Mas Jesus, irmãos, quantas vezes ele não desfaz as expectativas, gente? Quantas vezes ele não desfez as expectativas? A gente começou lendo aqui a palavra de Deus, dizendo que depois de multiplicar os pães para 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, diz o verso 21, logo em seguida, Jesus insistiu, obrigou, forçou, saiam daqui, vão embora daqui, saiam daqui, eu preciso orar e vocês precisam sair daqui. Como se aquela expectativa que aquelas pessoas estavam esperando daquele Jesus estava errada, irmãos. Estava desalinhada. Estava desalinhada com Jesus, estava desalinhada com os propósitos de Deus, estava desalinhada com quem Jesus realmente era, estava desalinhada com o que eles esperavam. E muito provavelmente Jesus não queria que os discípulos participassem daquele tipo de coisa. Por isso que Jesus insistiu para que eles entrassem no barco e fossem adiante. Depois Jesus vira para a multidão e despede a multidão. Vão para casa, saiam daqui, vão embora. E aí o nosso Senhor Jesus, depois de ter despedido a multidão, diz aqui a palavra de Deus, ele sobe sozinho ao monte para ver Deus face a face. A gente não imagina, irmãos, o quão doloroso, doído era Jesus ter que desfazer a expectativa. Porque Jesus sabia que aquelas pessoas precisavam de libertação. Jesus sabia da esperança. Jesus sabia daquilo que ansiava no coração das... Jesus sabia tudo isso, irmãos. Sabia tudo isso. Mas uma expectativa correta não muda as coisas de lugar. Não faz com que o certo vire verdadeiro. Ou, aliás, o errado vire verdadeiro. Não faz isso, irmãos. Por isso que o Senhor Jesus sobe e vai buscar Deus. Porque no Evangelho de Mateus, assim como no Evangelho de Marcos e no Evangelho de João, toda vez que o Senhor Jesus ele se vê diante de uma situação que causa problema, sofrimento, tensão, angústia, ou que ele precisa tomar uma grande decisão, ele sobe no monte e vai orar. Então, isso aqui está armado em um contexto.
A gente agora aqui tem esse texto armado uma situação. A situação é, Jesus força os discípulos aí, Jesus despede a multidão. À luz da leitura dos outros evangelhos, a gente sabe que Jesus, ele quer apaziguar o alvoroço, apaziguar a agonia. As pessoas esperam o Messias e Jesus quer tirar um pouco isso da cabeça das pessoas, porque elas estão esperando o Messias errado. Elas estão esperando o Messias errado. Elas estão com a ideia errada sobre o Messias. E Jesus vai para onde ele sempre ia quando ele encontrava momentos assim. Jesus sobe sozinho ao monte para orar. É isso que diz o Evangelho de São Mateus, é isso que diz o Evangelho de São Marcos. Mas o texto continua dizendo, irmãos, que o barco já estava a uma considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Provavelmente aqueles homens que também eram pescadores, não somente eles queriam coroar Jesus como rei, mas eles também, por causa da experiência, provavelmente sabiam que ali estava se aproximando. Não estava em águas boas para nadar, tá? Aquelas águas não eram as águas ideais para a gente ir para o outro lado do lago. Talvez o vento ou alguma coisa assim tenha dado essa indicação aos discípulos. E aí você tem mais um motivo do porquê provavelmente Jesus forçou, obrigou. Talvez eles queriam coroar Jesus rei. Aliás, o Evangelho de São João vai dizer isso. Eles queriam coroar Jesus rei. Talvez eles leram o tempo e eles eram bons leitores do tempo, tá? É tanto que os judeus eram bons leitores do tempo. É tanto que quando Jesus faz uma comparação, ele sempre diz, vocês leem o tempo e não sabem quando está se aproximando isso, isso e isso? Claro que vocês sabem, vocês são bons leitores do tempo. Então, você junta isso ao tudo, Jesus querendo escapar da multidão, Jesus querendo apaziguar o alvoroço, Jesus querendo orar, os discípulos percebendo que não se aproximava uma navegação em paz. Você junta tudo isso e vê o verso 25, irmãos. O verso 25 diz assim a palavra de Deus. Na alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, eu sou, não tenham medo. Dá uma olhada agora em como essa história é contada. Eu pedi para você deixar o dedo lá em São Marcos, no capítulo 6. Olha como essa mesma história é contada, irmãos, que ela vai trazer um ponto para a gente. Diz assim, a partir do verso 45. Aí depois a gente volta para Mateus, tá? Marcos 6, a partir do verso 45, diz assim, ó, logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido, subiu ao monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldades porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. E estava já a ponto de passar por eles. Quando viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, eu sou, não tenham medo. Então subiu o barco para junto deles e o vento se acalmou. E eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles ainda estava endurecido. Olha como é interessante aqui, irmãos. Como eu disse para os irmãos, como eu disse para vocês, o objetivo desse texto é responder uma pergunta. Em pontos do Evangelho de Marcos e em pontos do Evangelho de Mateus, o objetivo é responder à pergunta, quem é Jesus? E a pergunta que os discípulos têm até aqui para responder, quem é Jesus? Ele é o rei messiânico que vai nos libertar dos romanos. Ele é o rei messiânico que vai, ele é o Messias que vai nos libertar da força dos gentios. Ele é o rei messiânico que finalmente vai trazer liberdade para Israel. Essa é a identidade de Jesus, de acordo com os discípulos. Essa é a identidade de Jesus, de acordo com as pessoas que Jesus multiplicou os pães e os peixes. Mas, irmãos, essa não é a identidade de Jesus, de acordo com o que ele mostra nesse milagre. Diz aqui a palavra de Deus que, alta madrugada, Jesus dirige-se a eles andando sobre o mar.
Os antigos irmãos, eles conheciam o Antigo Testamento. E eles sabiam, irmãos, que no Antigo Testamento havia um personagem que toda vez que eles recorriam a esse personagem andava sobre o mar, irmãos. Esse personagem andava em cima das águas. Jó, quando está fazendo sua oração de clamor a Deus, Jó 9, verso 8, diz: só o Deus poderoso estende os céus e o Deus poderoso anda sobre as ondas do mar. Eles estavam esperando o Messias político, irmãos. Mas Jesus estava andando sobre as ondas do mar. Jesus estava andando sobre as águas. E o Antigo Testamento, irmãos, disse a gente, no grito do livro de Jó, que somente Deus andava sobre as águas. Salmo 177, 19 diz: a tua vereda passou pelo mar, o teu caminho passou pelas águas poderosas e ninguém viu as tuas pegadas. Deus é capaz de andar sobre o mar. Deus é capaz de andar sobre o mar. E a gente não vê as pegadas de Deus porque o mar não deixa pegadas. E o que era que o salmista queria dizer com isso, irmãos? O mar, na cabeça dos antigos judeus, ele era uma força da natureza incontrolável, irmãos. Ele era uma força da natureza intragável. Os antigos, eles morriam de medo do mar. É tanto que quando Deus vai falar com Jó, Deus diz assim para Jó, irmãos: onde você estava, Jó, quando eu tratei o mar como um pai trata uma criancinha, um bebezinho? Porque o mar para Deus é como um bebezinho. E Deus, irmãos, trata o mar de tal forma que ele consegue andar sobre o mar. Deus é poderoso para com o mar, porque o mar afunda, irmãos, mas não afunda Deus. Deus anda sobre o mar. Era assim que os antigos viam. Isaías 43, verso 16. Assim diz o Senhor, aquele que anda sobre o mar, numa vereda pelas águas violentas. Os antigos e os discípulos esperavam um Messias. E como é que Jesus responde a eles, irmãos? Jesus responde a eles como ele respondeu. Ele está respondendo a gente nessa manhã. Ele não é um Messias político que vem cumprir as nossas expectativas, irmãos. Ele é o próprio Deus que domina sobre o mar. O próprio Deus que anda sobre o mar. O próprio Deus que domina sobre o mar. Não somente isso, irmãos, mas é interessante que no texto que a gente leu do Evangelho de Marcos, tem uma coisa que parece esquisita naquele texto, uma frase que parece esquisita quando a gente está desacostumado com o Antigo Testamento, irmãos. Tem uma frase no verso 48 que diz assim, ó: ele viu os discípulos remando com dificuldade porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar e estava já pronto a passar por eles. Será que Jesus estava apostando corrida com os discípulos, irmãos? Será que Jesus queria correr para mostrar que ele pode mais com os discípulos? Que ele pode mais do que os discípulos, irmãos? E a resposta é não, irmãos. Essa expressão, irmãos, estava pronto a passar por eles, é uma expressão que tem no Antigo Testamento também. E o que essa expressão mostrava? Toda vez que os filhos de Deus, os grandes profetas de Deus, principalmente dois irmãos, Moisés e Elias, os grandes profetas de Deus no Antigo Testamento, toda vez que eles estavam confusos, irmãos, toda vez que eles estavam agoniados, toda vez que eles estavam aflitos, sabe o que é que Deus fazia? Deus passava por eles, diz a palavra de Deus. No livro do Êxodo, Moisés, ele subiu ao monte para interceder pelo povo. Aí Deus disse assim, ó: vou fazer passar por você, Moisés, a minha glória. No livro de 1 Reis, irmãos, o Senhor Deus, Elias estava numa agonia, irmãos. E aí Deus disse assim para Elias: vou fazer passar por você a minha paz. Você vai saber quem verdadeiramente eu sou. Você vai saber quem verdadeiramente eu sou. Jesus, diz aqui a palavra de Deus, dirigiu-se a eles andando sobre o mar, que era uma coisa que somente Deus fazia no Antigo Testamento, e estava já a ponto de passar por eles, a ponto de fazer a mesma coisa que Deus fez com seus grandes profetas. E aí você entende o que é que Jesus está fazendo, irmãos. É engraçado, você sabia que se você for ver em alguns podcasts, é capaz de você ver alguns estudiosos da Bíblia que eles adotam uma linha diferente
de ter a Bíblia como sagrada, sabe? Aí esse povo que estuda a Bíblia, estuda até com uma profundidade nas línguas originais, etc. Mas não tem a Bíblia como sagrada, eles dizem assim, irmãos, somente no Evangelho de João, Jesus é apresentado como Deus. Mateus não sabia que Jesus era Deus. Marcos não sabia que Jesus era Deus. Lucas não sabia que Jesus era Deus. Vocês sabiam que tem estudiosos que dizem uma coisa dessas? Mas olha como é interessante, irmãos. Nesse texto, Jesus quer corrigir, e foi por isso que esse texto foi colocado aqui. E é isso que o Evangelho de São Mateus quer que você entenda. Esse texto, irmãos, ele quer, e Jesus fez esse milagre para corrigir a expectativa das pessoas. Ele não era um Messias político, irmãos. Ele não estava ali para cumprir as esperanças políticas, irmãos. Ele era o Deus que passa como passou pelos seus grandes profetas. Ele é o Deus, irmãos, que acalma o mar. Ele é o Deus, irmãos, que anda sobre as águas. Ele é o grande Deus. E isso é importante, irmãos, porque eu disse a vocês que Jesus era um rei. Mas Jesus é o Rei Deus, irmãos. Porque o tipo de rei que a gente quer não é o Rei Deus. Não é o Rei Deus. A gente quer um rei que consiga cumprir as nossas expectativas. E a gente pode olhar por isso, e a gente vai ver isso, principalmente quando chegar agosto, setembro, outubro, nas eleições. Vejam a força, até mesmo dos cristãos, de tentarem moldar Jesus às suas expectativas políticas, esquecendo quem verdadeiramente é. Que Jesus é o nosso grande Senhor e Deus, o Deus dos mares, o Deus das ondas, o Deus que anda sobre o mar. O Deus que faz passar pelos seus servos quem realmente Ele era. E aí continua dizendo a palavra de Deus, irmãos, no verso 26, que quando viram andando sobre o mar, eles ficaram aterrorizados, irmãos. Eles disseram, é um fantasma. Eles gritaram de medo porque eles não sabiam o que era aquilo. Eles não sabiam. Peraí, somente um Deus anda sobre o mar. Mas também quem é que pode andar sobre o mar? Sei lá, um discípulo, sei lá, um fantasma. Fantasmas também andam sobre o mar, porque eles não são coisas materiais, e eles vão lá e ficam aterrorizados de medo. Eu tenho muito medo, irmãos. Mas aí no verso 27, Jesus imediatamente, quando eles estão com medo, irmãos, Jesus, no verso 27, diz, coragem, sou eu, não temas. Não tenham medo. Olha como Jesus quer corrigir as expectativas deles. Eles viam Jesus como um fantasma, eles viam Jesus como um rei que precisava cumprir as expectativas deles, irmãos. Mas Jesus, ele se apresenta como sou eu, não tenham medo. E essa expressão, irmãos, sou eu, é uma expressão que a gente também encontra no Antigo Testamento, sabia? É uma expressão que a gente, na verdade, encontra várias vezes no Antigo Testamento. E o tradutor colocou aí, sou eu. Mas ele poderia ter colocado também, e estava correto, Jesus dizendo assim, ó, eu sou, coragem, eu sou. E vocês lembram no Antigo Testamento, quando é que quando é que Deus diz eu sou? Êxodo capítulo 3. Moisés está cuidando das ovelhas, Moisés vê uma sarça ardente, mas ela não se consumia, e Moisés pergunta, peraí, a sarça fala com Moisés, e Moisés pergunta, qual o seu nome? Aí Deus diz assim para Moisés, eu sou o que sou, é isso que você dirá aos israelitas, eu sou, me enviou a vocês. Eu sou, irmãos, é o grande nome de Deus no Antigo Testamento. Isaías capítulo 51, o Senhor Deus diz assim, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que agita o mar, fazendo bramir as suas ondas. O Senhor do Exército é o seu nome. Isaías capítulo 48, irmãos. O Senhor Deus diz, ouça-me Jacó, Israel, a quem chamarei. Eu sou o primeiro e também sou o último. Isaías 43, irmãos. O Senhor nosso Deus diz, eu sou, eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais dos seus pecados. Vocês entendem como é que Jesus está se revelando aqui para os discípulos, irmãos? Ele está se revelando como o poderoso Deus do Antigo Testamento, irmãos. Não é como um Deus de barro, irmãos. Não é como um rei de barro que a gente pode moldar como a gente quer.
Ele está se apresentando como aquele grande Deus que salvou Israel, que poderia dar a verdadeira libertação. Porque a gente tem, irmãos, ânsia. A gente está vivendo em tempos difíceis, tempos muito difíceis, irmãos. E a gente tem ânsias por dias melhores, claramente a gente tem ânsias por dias melhores. E às vezes, na nossa ânsia por dias melhores, quem não quer, irmãos, um libertador que nos tire das aflições desse mundo, que nos tire das opressões desse mundo. E o mundo político é uma tentação, irmãos, se a gente fosse fazer uma aplicação do que a gente está vivendo hoje no mundo cristão. De olhar para o mundo político e achar que o mundo político a gente pode misturar com Jesus, e ao misturar com Jesus a gente vai ter a libertação das opressões desse mundo. Que tentação, irmãos, que tentação. Tentação que todos nós corremos o perigo, irmãos. Mas como é que Jesus responde a essa tentação? Jesus responde a essa tentação, irmãos. Jesus responde a essa tentação dizendo que Ele não é isso. Ele é o grande Eu Sou. Ele é aquele que anda sobre as águas, irmãos. O nosso Deus é aquele que anda sobre as águas, irmãos. O nosso Deus é aquele que tem lá em Abacuque 3,15: pisaste o mar com os teus cavalos, agitando as grandes águas. Esse é o nosso Deus. Ele pisa sobre o mar. Ele pisa sobre as águas. Ele acalma as tempestades. O mar numa agitação, e aí ele vai lá e pede para o mar se aquietar, e o mar se aquieta, como uma criancinha mesmo. Pede para o mar ficar calmo, o mar fica calmo. Como o Manu pregou semana passada. Jesus é esse, irmãos. Então, mas olha o que acontece no verso 28, irmãos. Diz aí no verso 28, Senhor, disse Pedro, se és tu, olha a identidade de Jesus aqui, irmãos. Pedro questionando, se és tu, mande-me ir ao teu encontro, Senhor, por sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando Pedro reparou no vento, ficou com medo e começando a gritar, e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Olha o que diz esse texto mais, irmãos. Olha o que diz esse texto mais. A identidade de Jesus está aqui em causa. Quem verdadeiramente Jesus é? Essa é uma questão que vem várias vezes no Evangelho de Mateus. Quem é Jesus? Jesus, irmãos, até no momento, ele até pergunta, ei, quem as pessoas dizem que eu sou? Quem as pessoas dizem que eu sou? E aí tem um monte de respostas, algumas certas, outras erradas, sobre quem verdadeiramente é Jesus. E aqui Pedro, irmãos, ele diz aqui no verso 28, Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir a teu encontro. Deixa também eu andar sobre as águas. Deixa também eu andar sobre as águas. E aí, o que é que Jesus responde, irmãos? Para ver como Jesus tem controle sobre o mar. Para ver como Jesus é o verdadeiramente Deus. Ele é verdadeiramente homem, mas ele é verdadeiramente Deus. Jesus domina por sobre tudo, irmãos. Domina até por sobre os pés de Pedro sobre as águas. Que o Senhor Jesus diz, vem, vem Pedro. E Pedro vem, irmãos. E Pedro sai do barco. E Pedro anda sobre as águas. Jesus proporciona a Pedro uma experiência que deve ter sido uma experiência muito cativante, né? Você andar sobre as águas. E aí Pedro começa a ir na direção de Jesus, diz o texto. Mas Pedro titubeia, irmãos, porque não é assim que a gente vê no Evangelho, Pedro o tempo todo. Acerta um e erra uma. Acerta um e erra uma. Pedro vai lá, diz aí o verso 30, reparou no vento. Quando Pedro reparou no vento, ele ficou com medo. E aí ele começa a afundar. A fé de Pedro, aí Jesus diz assim, né? Homem de pequena fé, por que você duvidou? Porque, irmãos, você vê Jesus na sua frente, andando por sobre as águas, dominando por sobre o mar, já tendo controlado uma tempestade, e Pedro ainda duvida, né? Pedro ainda titubeia. Como a gente é fraco, irmãos. Como a gente é fraco. Porque o grande discípulo de Jesus, na frente dele, vendo Jesus fazendo uma coisa grandiosa, o texto diz que reparou no vento. O texto diz, ficou com medo.
O texto diz, começou a afundar. O texto diz assim, Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. Como Pedro era fraco, irmãos. Mas a gente não é muito diferente de Pedro, não. Viu? A gente não é muito diferente de Pedro, não, irmãos. E Jesus, diz a palavra de Deus, esse grito de Pedro, né, é praticamente uma oração. Senhor, salva-me. Toda vez que eu passo por algum tipo de aflição, esse é um grito que eu dou, sabia? Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. Esse foi o grito que Pedro deu. E, irmãos, você sabia que esse grito também estava lá no Antigo Testamento? O salmista, no Salmo 18:16, diz: das alturas tu, ó Deus, estendeu a mão e me segurou. O Senhor Deus me tirou das águas profundas. O salmista, ele já sabia que se tinha alguém que poderia salvar ele, esse alguém era o Senhor Deus. Diz o Salmo 144, irmãos, verso 7. Tu estende a tua mão lá dos altos dos céus e liberta-me. Tu me livra das águas profundas e das mãos dos estrangeiros. O mar para os israelitas era uma aflição. O mar para os israelitas era um tipo de provação. Mas quem é que salvava eles do mar, irmãos? Quando eles viam a agonia do mar, a quem é que eles pediam socorro, irmãos? Tem um salmo que diz, né? Eleva os olhos para o monte, de onde virá meu socorro? Mas no Salmo 18 e no Salmo 144, ele está na agonia do mar. E aí ele eleva os olhos e diz, de onde virá meu socorro? Meu socorro vem de Deus. Meu socorro vem de Deus. E é por isso que ele diz, tu me tira das águas profundas, tu me livra das águas profundas, tu estende a mão dos altos dos céus e me liberta. É como se Pedro tivesse, sabe, no momento de agonia, sabe, no momento de fraqueza, aí Pedro realmente vê quem ele é, e aí Pedro realmente vê quem Jesus é, e aí Pedro realmente vê como ele é fraco, e aí ele diz, Senhor, salva-me. Por isso, irmãos, que as bem-aventuranças, lá atrás, no texto de São Mateus, no capítulo 5, o Senhor Jesus diz assim, bem-aventurados os pobres de espírito. Porque os pobres de espíritos, irmãos, eles sabem quem verdadeiramente eles são. Diz aqui a palavra de Deus, né, no verso 31, imediatamente Jesus segurou a mão e socorrendo como o salmista que pedia socorro, quando o salmista pedia socorro a Deus, Jesus foi lá, estendeu a mão para Pedro e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Jesus acabou de se revelar para eles como o Deus poderoso do Antigo Testamento. Jesus acabou de se revelar para eles como aquele grandioso ser que tirou Israel ali, da terra do Egito. Fez muito mais por Israel do que as expectativas de Israel pareciam esperar. E aí, quando Jesus entra no barco, irmãos, o vento, diz aqui a palavra de Deus, cessa. Os discípulos, irmãos, ficam atônitos. E quando Jesus, por meio desse milagre, corrige a expectativa deles, o que é que o verso 33 diz, irmãos? O verso 33 fala da única resposta que a gente pode dar ao Senhor Jesus. Única resposta que a gente pode dar a Deus. Diz aqui o verso 33, Então os que estavam no barco o adoraram. Eles entenderam, irmãos. Eles reconheceram. Claro, eles eram pessoas fracas ainda. Eles vão abandonar Deus ainda. Eles vão abandonar Jesus ainda. Eles vão estar confusos ainda. Eles não vão aceitar que um Deus possa morrer na cruz. Eles não vão aceitar isso. Ainda eram pessoas de mente que duvida como a gente é. Ainda eram pessoas que, dado as agonias, as aflições, as expectativas, eles não viam direito quem era Jesus. Tudo isso acontece. Mas nesse momento aqui, irmãos, diante dessa grandiosidade desse milagre, diante deles ver o que somente Deus pode fazer, eles adoraram. E a palavra de louvor deles é, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Verdadeiramente, tu és o Senhor. Verdadeiramente, tu és aquele Deus, irmãos, do Antigo Testamento. Verdadeiramente, era Jesus. É interessante, irmãos, porque o Evangelho de Marcos, ele também diz outras coisas. Ele também diz uma outra coisa, o Evangelho que a gente leu.
O Evangelho de Marcos também diz que eles ficaram atônitos, pois eles não tinham entendido o milagre dos pães. Diz o Evangelho de Marcos que o coração deles estava endurecido. Mesmo com todas essas expectativas, mesmo vendo a majestade e a glória do Senhor passando sobre eles, andando sobre as águas, mesmo acontecendo isso, irmãos, mas o Evangelho de Marcos vai dizer que, ainda assim, eles estavam com o coração endurecido. E qual é o motivo deles estarem com o coração endurecido, irmãos? O motivo é que tinha um conflito ali, irmãos, no coração e na mente daqueles homens. Entre eu querer que Jesus faça aquilo que eu quero que o Messias faça por mim, ou ele ser verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Os discípulos passam o tempo inteiro nessa luta, nessa agonia, que é uma agonia, irmãos, que convenhamos, a gente também passa, tá? É uma agonia que a gente também leva. Porque de um lado tem o senhorio de Jesus, mas do outro lado tem o meu coração querendo transformar Jesus em alguma coisa. De preferência, alguma coisa que eu consiga domesticar, irmãos. De preferência, alguma coisa que eu consiga moldar a minha imagem e semelhança. Mas a bem da verdade, irmãos, é que Jesus, ele nunca se deixa ser moldado à imagem e semelhança das nossas expectativas. Nunca. E nunca deveria deixar. Porque o Senhor Jesus é o grande eu sou. O Senhor Jesus, irmãos, é o grande Deus Todo-Poderoso. O Senhor Jesus, irmãos, é aquele que anda por sobre as águas. O Senhor Jesus, irmãos, é aquele que faz o vento e a tempestade claramente se acalmar. O Senhor Jesus, irmãos, é aquele que, de fato, cumpre o que o Antigo Testamento diz para cumprir. E diante dele, irmãos, a gente tem duas coisas. Em primeiro lugar, a gente olha para esse Senhor e diz, Senhor, salva-me. A gente diz. E em segundo lugar, irmãos, a gente se ajoelha e adora e diz, verdadeiramente, Tu és o Filho de Deus. Verdadeiramente, Tu és o Filho de Deus. Que o Senhor Jesus possa nos abençoar, irmãos. Que diante das nossas ideias, as nossas ideias muitas vezes erradas e equivocadas sobre o Senhor Jesus, que a gente possa dar essas duas respostas de fé. Senhor, salva-me porque verdadeiramente Tu és o Filho de Deus. Vamos